Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre função de onda. A função de onda ela tem essa cara aqui bem complicadinha, mas vamos tentar simplificar, lembrando do MHS. O MHS pode ser descrito como a projeção do movimento circular, que é x igual a cosseno de ômega t mais φ0. Ah, professor, como? Então, o MHS é o seguinte, ele é a projeção, né, o movimento de vai e vem da mola, pode ser descrito como o movimento de vai e vem da sombra dessa bolinha. Quando ela está aqui no zero, está no mais A. Quando está no 90, está no zero. Quando está no 180, está no menos A. No 270 volta para o zero e no 2π, 360 graus, volta para o mais A. Então, enquanto a bolinha descreve o movimento circular, a sombra dela acompanha o movimento da mola. Então, o MHS pode ser entendido como a sombra, né, a projeção do circular. E como que a gente faz para projetar? Então, a gente vai calcular o x, que é a posição da mola, né, do corpo. Então, o x ele é o cateto adjacente. Então, cosseno de φ é o cateto adjacente x sobre a hipotenusa, que é o raio do movimento. Então, só que o nosso raio coincide com a amplitude do MHS, que é mais A, menos A, mais A, menos A. Então, o x vai ser R cosseno de φ. Só que o R é o A. Mas como é que esse φ varia no tempo? A gente tem que lembrar do movimento circular. Então, no movimento circular uniforme, a equação era S igual a S0 mais VT na forma linear, para calcular em metros. Mas se eu quiser calcular em ângulos, ou em radianos ou graus, né, tem que usar radianos aqui, porque S dividido por R é o ângulo em radiano. Tá certo? Então, S dividido por R dá o φ. S0 por R dá o φ0, V dividido por R, o ômega. Né? Que no circular é a velocidade angular ou frequência angular e no MHS é a pulsação. Tá ok? Então, substituindo no lugar do φ a equação que descreve o movimento, a variação do φ0 mais ômega t, nós temos que a equação do movimento de vai e vem da mola é dada por A cosseno de ômega t mais φ0. Tá? Então, o que é o x? É a projeção do A do raio no eixo x, usando o cosseno de ômega t mais φ0. Tá? Então, o MHS, tá? Imagina um círculo aqui que faça esse ponto F subir e descer. Ele vai obedecer o A cosseno de ômega t mais φ0. Senhor, mas você não falou que era o x? Então, a gente está invertendo os eixos. A gente vai usar uma bolinha que vai subir e vai descer na direção do eixo y. Tanto faz no x ou no y. Tá bom? Então, aqui, ó, vamos começar com a oscilação do ponto F. Então, ele vai até o mais A, menos A zero, menos A, zero. Ele fez uma oscilação, um período, e na corda aparece um lambda, né? Um período completo aqui, ó, uma oscilação completa. Note que a fonte F já oscilou uma vez e o ponto P nenhuma. Vamos fazer mais uma oscilação. Mais A, zero, menos A, zero. Opa, agora atingiu o ponto P, mas o ponto P ainda está no y igual a zero, enquanto o ponto F já oscilou duas vezes. Ele foi mais A, menos A, mais A, menos A e zero, certo? Então, duas oscilações para o ponto F e nenhuma para o ponto P. Ele está atrasado em relação à fonte. Então, quanto tempo demora para essa onda atingir o ponto P? Então, é o seguinte, ó. Então, vamos ver. Vamos oscilar. Então, note que agora o ponto P oscilou, tem meia oscilação. Ele foi do zero até o mais A até o zero. Está faltando oscilar mais uma. Então, olha só, o tempo que a fonte está oscilando dá 2 períodos e meio. E o ponto P só oscilou meio. Por que isso? Porque tem um atraso, certo? E o atraso é de 2 períodos, ó. 1, 2, que é essa distância que ele tem que percorrer de 2 lambdas. Entenderam? Então vamos lá. Qual que seria, como calcula o atraso para qualquer ponto? Pega a distância desse ponto e divide pela velocidade. Vai dar o tempo gasto para a onda chegar aqui, certo? Que é o ΔS de x, né, o ΔSx, dividido pela velocidade que a onda tem. Então, nesse caso, seria 2 lambdas dividido por v, certo? Vamos lembrar que v é lambda sobre t, é o ΔS de uma oscilação, né, num período, o famoso lambda f. Então, a gente tem o seguinte,
que o atraso é de 2 períodos até chegar aqui. Tá? Como a gente tinha falado, né? 2 períodos, tira aqui, ele só oscilou meio período. Olha só que legal. Então agora vamos entender, comparar a oscilação da fonte com a oscilação do ponto P. Os dois seguem o movimento de vai e vem, mais A menos A, do MHS gerado pela fonte, certo? Vamos lembrar que a velocidade angular, no caso, a pulsação é 2π sobre t, ou 2π sobre f. Isso aqui vem do movimento circular, tá? Mas é fácil lembrar. Movimento circular, velocidade angular é o ΔΦ sobre ΔT. Então, 2π é uma volta. Em que tempo isso acontece? Num período. Então, 2π sobre t. E 1 sobre t é a frequência. Então, a velocidade angular no circular, 2π sobre t ou 2πf. E que vai dar a nossa pulsação, que é a projeção do circular. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, o que é esse φ0? Lá do MHS, a gente sabe que é o seguinte, ó, quando a oscilação começa do zero, né, e vai para o mais A, zero, né, para o mais A aqui, ó. Então, o nosso oscilador começava do zero, mais A, zero, menos A, mais A. Então, começando do zero por mais A, a molinha está saindo daqui de baixo indo para cá. Então, no circular, ele já teria dado uma volta e estaria começando a voltar para o mais A. Que ângulo é esse aqui? Ó? O 3π sobre 2. Isso é a fase inicial da nossa oscilação. Equivale a sair do zero e ir para o mais A, equivale a sair do 3π sobre 2. Tá? Então, depois, se quiser, dá uma olhadinha nos vídeos de interferência, de ondas que eu tenho aí no canal. Aí, então, temos as equações, né? Então, bonitinho aqui, ó, 2π sobre t no lugar do ômega, 3π sobre 2 é a fase inicial para os dois, né? Porque a fonte é a mesma. O que vai diferenciar? O tempo de oscilação. Um é o original, é da onde sai a onda, e o outro tem um atraso. Então, como é que é calculado isso? Então, vamos ver. O tempo que a gente tinha lá considerado era 2 períodos e meio, certo? O atraso em relação à fonte é o 2 períodos, que a gente já tinha calculado anteriormente. Então, como é que funciona assim? 2 períodos e meio menos os 2 períodos. Quanto tempo a fonte o ponto P está oscilando? Meio período. Então, T' é esse meio período. O que a gente tem que... Se a gente substituir esses tempos aqui, ó, o que a gente tem que obter para o y do P? Vai ser 0. E o y do f vai ser 0 também. Então vamos substituir e ver o que acontece. 2 períodos e meio e aqui meio período, certo? Então, olha lá, aqui a gente está considerando o atraso, né? Então vamos ver se dá 0 mesmo. Olha lá, 13π sobre 2, isso equivale a cosseno de π sobre 2. Cosseno de 90 é 0. Ufa, deu 0 mesmo. Agora, e para o y de p? Tem que dar 0. Então, fazendo essa continha, 5π sobre 2, que equivale a π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2 é 0 também. Vocês entenderam? Então, a gente substituiu aqui o tempo do relógio, descontando o atraso, que é de 2 períodos. Tá? Então, agora vai ficar mais fácil de entender como é que a gente monta a equação, né, da função de onda. Então, temos lá o A, cosseno de ômega t, mais φ0. O que é o ômega? Né? 2π sobre t. Então, 2π sobre t mais o φ0. Agora, o tempo de oscilação é o tempo, né, do ponto P, menos o tempo que leva para a onda chegar até o ponto P. Então, vai ficar t menos o atraso, que é o quanto demora para chegar naquele ponto. Então, substituindo aqui, a gente fica com essa equaçãozinha aqui, ó. Tá vendo que está começando a ficar parecida com aquela primeira parte da aula, né? Que eu falei, nossa, que equação horrível. Então, ó, vem do MHS, quer dizer, isso aqui, ó, é a projeção do circular, isso aqui é o movimento circular. Agora a gente está substituindo os valores e vai colocar o atraso aqui também, para chegar no ponto P. Tá? Então, circular, A cosseno de φ, aí o φ é ômega t mais φ0, o ômega 2π sobre t, tá bonitinho. Vamos lá, vamos continuar substituindo. O ΔT
é o x do ponto e a velocidade. É quanto tempo leva a onda para chegar até aquele ponto. Tá? Então, isso aqui é o atraso. Seriam os dois períodos que a gente tinha calculado. Lembrando que V é lambda sobre T, o ΔT vai ser xp lambda sobre T. Opa! Ficou o x vezes T e o lambda. O que a gente pode escrever, então, aqui? Ó? Vamos substituir essa coisinha horrível aqui no lugar do ΔT. xp sobre T sobre lambda. Mas espera aí, tem um período aqui fora. Se a gente colocasse aqui para dentro, olha só o que apareceu. Vai ficar T sobre o período e o x sobre o lambda. Então, essa daqui é a equaçãozinha da função de onda. Não é tão terrível assim, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pegar um problema aqui. A função de onda é essa daqui, ó. 4 cosseno de π 20t menos 4x. Professor, mas não é parecido com o que você falou. Ah, então é aí que está o segredo. Você coloca a função de onda e a sua função do problema. A gente tem que deixá-las parecidas. O φ0 já não existe, então é zero. Então tem o x, só que o 4 está em cima. E aqui o 20 está em cima, não tem dividido por t. Opa, está faltando um 2 aqui, ó. Vamos lá. Então vamos colocar um 2 aqui, né? E como que vai ficar? Se eu colocar o 2, eu tenho que dividir por 2 para não alterar a equação. Vai ficar 2π sobre 2. Já apareceu 2π. Esse 2 eu posso jogar aqui para dentro do nosso parênteses. Então vai ficar 20 dividido por 2, 4 dividido por 2. Então a equaçãozinha vai ficar 4 cosseno de 2π, 10t menos 2x. Vamos lá. Vamos comparar com o que a gente tinha. O 10t tem que ser comparado com t sobre 10. O que vai acontecer? O período vai ser igual a 0,1, 0,10 segundos. Agora, e para achar o lambda? Você compara a parte que tem o x. Então, o lambda vai ficar igual a meio centímetro. Tá? Então, para obter o período, você compara essa parte da equação. Para obter o lambda, você compara esse. Obtendo o período e o lambda, fica muito fácil de achar a velocidade. Ah, lembrando, uma coisa importante aqui, ó, CGS. O que é esse sistema CGS? Centímetro, grama e segundo. Então aqui está em centímetro e aqui está em segundo, o resultado que veio dessas equações. Tá? Então quando eu coloquei centímetro aqui é porque eu já tinha olhado para o sistema de unidades. Se for o SI, é metro e segundo. Se for o CGS, centímetro e segundo. Então, meio centímetro em 10 segundos, a gente tem uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Entenderam? Então vamos lá. Mais um exemplo. A equação de onda transversal é y igual a 4 cosseno 2π t sobre 0,2 menos x sobre 40 no sistema internacional. Então, o período vai estar em segundo e o lambda vai estar em metros. E a sua velocidade, ele quer saber qual a velocidade de propagação da onda. Então, a equação de onda é bem interessante porque ela depende do tempo e do x. Qualquer ponto da corda, qualquer x da corda, em qualquer tempo que você queira, você consegue determinar qual vai ser a amplitude dele, certo? Então é uma equação muito poderosa, né? Dá o y no tempo e no espaço. Então vamos lá, vamos ver o que o problema quer. Então o período é 0,2. Então poderia comparar um com o outro e aí o período é 0,2. Pode fazer direto. E o x sobre 40 é x sobre lambda. Então lambda é 40 metros. Então, o que é a velocidade? Lambda sobre t. Lambda a gente achou, 40 metros, e o período 0,2. Então, a velocidade da onda é 200 metros por segundo, que seria a alternativa D nesse nosso problema. Mas, chamando a atenção novamente, ó. Então, o y do ponto P, você pode saber como ou em que posição ele vai estar no y, né, em qualquer tempo que você escolha. E você pode escolher qualquer x da corda. Então, um x muito longe, você vai saber como ele está oscilando. Então, é uma equação muito poderosa, que pode prever a posição y do ponto em qualquer x da corda e em qualquer tempo que você escolha. Olha só que legal. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí a aula.
deixe seu like, se inscrevam no canal e até a próxima!